Hoje em dia, quando estamos distantes de alguém que gostamos, estamos com saudade e não podemos ir visitar, facilmente resolvemos o problema. Pegamos o celular, fazemos uma chamada de vídeo e rapidinho colocamos todo o papo em dia, amenizamos a saudade e nos sentimos mais próximos um do outro, não é assim? Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a comunicação à distância era bastante precária e é sobre esse tema que eu vim falar com vocês no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Que legal ter vocês por aqui, sejam muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje faremos mais uma viagem no tempo, pois eu estou trazendo para vocês a evolução na comunicação à distância. Muita coisa mudou ao longo do tempo e é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Por isso, se você gostou do tema do vídeo, aproveita, já deixa aquela curtida, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, você que já é inscrito, muito obrigado e sintam-se todos à vontade para comentar o que quiserem aqui embaixo. Vamos interagir, pois a opinião de vocês é bastante importante. Eu quero saber o que vocês acham, se concordam comigo ou não. Como eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade, apenas eu exponho a minha opinião e vocês podem concordar ou não com o que está sendo dito. O importante é que a gente possa ter uma interação, pois opiniões diferentes são sempre bem-vindas. Vou deixar de enrolação e vamos para o vídeo. Até não muito tempo atrás, a principal forma de comunicação entre pessoas que estavam distantes eram as cartas. As pessoas que estavam longe umas das outras, quando estavam com saudade, queriam da notícia, escreviam uma carta, colocavam nos correios e aguardavam a resposta. E assim foi até o final dos anos 90. O problema é que essas cartas demoravam muito para serem entregues, às vezes as respostas chegavam com 6, 7 meses depois e as respostas já nem faziam mais sentido. Muita coisa que a gente tinha contado como novidade, como notícia importante, já tinham passado, às vezes já nem faziam mais sentido porque com tanta demora tudo já tinha mudado de quando a gente escreveu a carta para aquele momento em que recebeu a resposta. E o pior, às vezes a resposta nem chegava, a carta se perdia no caminho e ninguém sabia onde ia parar, só sabia que nunca chegava a resposta. Quando morávamos em uma residência que não tinha endereço regularizado, coisa que até hoje ainda existe, infelizmente várias cidades possuem bairros que ainda não recebem correspondências, a gente acaba nem entendendo porque uma conta de água, luz, sempre chega em nossas residências nos dias certos de cada mês. Já uma correspondência que vem através dos correios acaba se perdendo pelo caminho ou não sendo entregue em nossas residências e isso é um absurdo, né? Não deveria mais ser assim. Porque se as empresas de água e de energia conseguem encontrar a nossa localização, por que os correios não? É difícil, né, de entender o que acontece, só sabemos que é um problema que existe há vários anos e isso nunca foi resolvido. E aí, quando a gente morava, né, numa residência que o carteiro não entregava as correspondências, a gente ia nas agências dos correios procurar ver se a carta tinha chegado. Aqueles minutos em que o malote de cartas estava sendo revirado para saber se existia uma correspondência para a gente ali ou não, era um momento de expectativa e ansiedade. E ficávamos muito felizes quando, enfim, tinha uma carta para nós. Nessa época, muita gente ainda não sabia ler e escrever e era comum pessoas pedirem ajuda a outras pessoas para que escrevessem suas cartas. Elas iam ditando e a pessoa ia escrevendo conforme o que ela estava pedindo. Eu mesmo, por diversas vezes, cheguei a fazer esse procedimento. Muitas pessoas recebiam notícias de seus maridos, suas esposas, seus pais, seus filhos, através da minha escrita. As cartas eram de extrema importância porque, como eu disse, era o principal meio de comunicação da época. Muitos casamentos foram desfeitos através de cartas, noivados, namoros, enfim. Várias notícias boas ou ruins foram dadas e recebidas através de cartas. Com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo e as pessoas passaram então a se comunicar à distância através de chamadas telefônicas. Mas, como pouquíssimas pessoas possuíam telefone na época, as chamadas eram feitas através das companhias telefônicas. Como era que funcionava? A gente mandava uma carta para a pessoa com o número do telefone, marcando a data e o horário, e no dia combinado a gente ia então para a agência da companhia telefônica esperar para receber essa ligação.
O problema é que essas ligações custavam muito caro e a gente tinha então poucos minutos para colocar o papo em dia. Era preciso realmente falar somente o necessário, porque senão a conta era bastante salgada. E as filas acabavam sendo enormes nesses locais, porque muita gente deixava para fazer aos finais de semana, tanto por ser mais barato, como também por ser o dia que tinha mais pessoas em casa. As pessoas estavam de folga, então a maioria das pessoas combinavam para se falar aos domingos, e isso gerava filas enormes nas agências, nas companhias telefônicas. E esse procedimento de receber ou fazer ligações dessa forma, eu fiz até 1998. Continuando um pouco mais a evolução, chegou então a época da popularização do uso de orelhões. Os orelhões, quando chegaram, facilitaram e muito a comunicação à distância, apesar que também não era nada barato fazer ligações de orelhões. Comprávamos na época, eram fichas, essas fichas a gente colocava e enquanto a gente estava falando, de repente as fichas iam caindo e quando ela caía, caía junto também as ligações. Então, quando a gente ouvia o barulho da ficha caindo, rapidamente a gente tinha que colocar uma outra ficha para que pudesse manter a ligação. Se não fizéssemos isso, em poucos instantes a ligação era interrompida, a ligação caía. Mesmo com a chegada dos orelhões, as filas também eram constantes. E o pior, enquanto na companhia telefônica a gente tinha a privacidade para falar porque ficávamos em uma cabine, no orelhão era diferente, era no meio da rua, as filas enormes se formavam e as pessoas ficavam, querendo ou não, ouvindo a nossa conversa. E tinha também aquelas pessoas que, quando a gente demorava um pouco mais, logicamente começavam a chiar, começavam a perguntar se a gente era o dono do orelhão, começavam a dizer que o orelhão não era só pra gente, enfim, piadinhas que a gente tinha que estar ouvindo constantemente quando demorava um pouco mais em uma ligação. Quando o que a gente estava falando estava interessante para quem estava ouvindo na fila, até que não chiavam muito não. Mas quando o assunto ficava besta, aí começavam a pegar no pé, começavam praticamente a exigir que a gente encerrasse a ligação. Inclusive foi através de um orelhão que eu fui pedido em casamento. E essas filas enormes eram comum também nos orelhões porque eram poucas opções que existiam. Eu mesmo aqui no bairro onde eu moro até hoje, eu precisava pegar um ônibus e ir para o centro para fazer ligações, porque aqui no bairro ainda não existia. E o tempo foi passando e logo a gente descobriu que era possível fazer ligação de um orelhão para outro. Então, ao invés de ir para as agências telefônicas, a gente combinava dias e horários nos orelhões e começamos a nos falar, a nos comunicar dessa maneira. Nessa época já existiam os telefones fixos, os telefones residenciais, mas poucas pessoas tinham acesso, pois os valores eram muito altos, eram preços absurdos que se pagava para ter direito a uma linha telefônica. Quando a gente descobriu que era possível fazer e receber ligações através dos orelhões, então veio um novo fenômeno. Os telefones começaram a tocar com mais frequência e toda a rua tinha aquelas crianças que disputavam para ver quem ia atender o telefone. O telefone tocava e as crianças saíam desesperadas para atender o telefone e ir na casa do vizinho avisar que tinha ligação para ele. Imagine só a emoção dessas crianças. A corrida parecia no Big Brother hoje em dia, quando as pessoas correm para atender o Big Fone. Depois do uso de fichas nos orelhões vieram os cartões telefônicos. Eles eram mais baratos que as fichas, duravam um pouco mais e também eram usados para fazer coleções. Tinham temas diferentes e as pessoas aproveitavam para colecionar depois de usados. Sem internet e com poucas pessoas possuindo telefone fixo, essas eram uma das poucas opções que a gente tinha para se comunicar com pessoas que estavam distantes até o final dos anos 90. A partir do início dos anos 2000, tudo isso começou a mudar porque chegaram os celulares que aos poucos foram se popularizando e tornando bem mais fácil, bem mais acessível a comunicação. E o celular naquela época era usado exclusivamente apenas para fazer e receber ligações. Não tinha essa infinidade de opções que a gente tem hoje com os smartphones. Então podemos afirmar que os orelhões aposentaram as cartas
Os celulares aposentaram os orelhões e os smartphones aposentaram os celulares. Como eu disse, os celulares eram exclusivamente para fazer e receber ligações e o smartphone possui uma infinidade de opções, aposentando assim não só os celulares, mas diversas ferramentas que a gente usava antigamente foram aposentadas através dos smartphones, que hoje nos possibilitam ter acesso a uma gama muito grande de opções para uso no dia a dia. Hoje em dia ninguém usa mais calendário, quase não se usa mais calculadora, previsão do tempo a gente tem acesso através dos smartphones e diversos outros aplicativos que tornou o nosso dia a dia muito mais prático e simplificou bastante a nossa vida. Infelizmente, diante de tantas opções que a gente tem na palma da nossa mão, a gente acaba nem valorizando como deveria. Mas é sim uma ferramenta muito importante que, a depender da maneira como a gente use, pode servir para o bem, mas também para o mal. Mas, indiscutivelmente, a chegada dos smartphones revolucionou e muito a história da humanidade. Por isso, hoje em dia, se estamos distante de alguém, estamos com saudade, em poucos segundos fazemos uma chamada de vídeo e já estamos conectados com outras pessoas em qualquer lugar do mundo em tempo real. Isso é uma coisa comum nos dias de hoje, mas se há 20 anos atrás você conversando com alguém, falasse que isso seria possível, você seria taxado como louco, porque realmente as dificuldades eram enormes e jamais a gente imaginaria que conseguiríamos chegar no nível que estamos hoje em relação à comunicação. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou e ficou até aqui, muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!